O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto. E ele ficou no deserto durante 40 dias e ali foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Com esta missa, concluímos o nosso tríduo comemorativo pelos 300 anos de criação da nossa paróquia. Para alguns, talvez, esta data possa parecer algo aleatório, mas olhando para a importância da história desta paróquia para a nossa cidade, para a nossa igreja, nós percebemos o quão significativa é esta data que hoje estamos celebrando. 300 anos de história é uma longa caminhada, uma caminhada composta por luzes e sombras, por angústias, por dores, mas também por belezas, por momentos de alegria, por momentos celebrativos profundamente marcantes na nossa vida e na vida de todos aqueles que fazem parte desta paróquia. Ontem recordava do tesouro que nos foi transmitido através do dom da fé. Lembrávamos dos catequistas, lembrávamos dos nossos familiares que nos transmitiram este dom. E hoje queremos louvar tantas vidas, tantas pessoas que nos apresentaram o caminho da igreja. Agradecer a tantas pessoas que nos ajudaram a crescer na fé, seja na nossa família, seja em nossa comunidade, pessoas que somaram, que abriram portas, que nos ajudaram a enxergar aquilo que é essencial para a nossa vida. E o mais bonito que na Igreja de Deus não é necessário ser letrado, possuir titulações acadêmicas para dar um bom testemunho de fé. Basta este coração que quer proclamar a palavra, que quer viver aquilo que Jesus Cristo nos orienta através dos seus ensinamentos. E é desta maneira, queridos irmãos e irmãs, que louvamos, que reverenciamos a nossa história. A beleza deste nosso caminho de 300 anos. E desta forma, precisamos tomar consciência de que nós também somos continuadores desta história. Nós também fazemos parte e temos a responsabilidade de levar adiante esta missão. Seja através do testemunho que precisamos dar, através das nossas ações, mas através também do cuidado, da preservação, da conservação deste patrimônio. Seja ele patrimônio físico, esta nossa igreja matriz, as nossas comunidades, os nossos edifícios, centro de pastoral, secretaria, enfim, mas também o patrimônio espiritual, a fé do povo raposense, que é tão marcante, que toca o coração de todos aqueles que vêm visitar a nossa paróquia. O povo raposense dá um bonito testemunho em cada celebração, em cada momento oracional, na festa da padroeira,
durante a Semana Santa, no Centenário das Dores, em cada manifestação religiosa, nós manifestamos, nós mostramos esta fé, esta devoção e este amor que nós temos. Reverenciamos também a religiosidade popular que se faz presente em nossa terra, as guardas de Congado e tantos outros grupos que também marcam esta nossa vivência da fé na cidade de Raposos, em nossa paróquia. E assim, caros irmãos e irmãs, para darmos continuidade a esta missão, nós precisamos sempre voltar o nosso olhar para a palavra de Deus, pois ela é a fonte de onde brota a inspiração para agirmos em conformidade com os ensinamentos de Jesus. Não basta apenas vivermos esta celebração numa exterioridade, na superficialidade, mas é preciso que adentremos neste tesouro, nessa riqueza que é a palavra de Deus, que se torna alimento para nós em cada celebração que participamos. Desta maneira, voltando o nosso olhar para este Evangelho, do capítulo 1 de São Marcos, temos a oportunidade de perceber este caminho que Jesus trilhou rumo ao deserto. Jesus, guiado pelo Espírito Santo, passou 40 dias no deserto e lá foi tentado por Satanás. Esta tentação que Jesus sofreu não foi uma tentação diferente das tantas tentações que sofremos no nosso dia a dia. Tudo isso para nos dizer que, da mesma forma como nosso Senhor venceu as ciladas do inimigo, nós também precisamos resistir. Nós também precisamos perseverar no caminho de fidelidade ao Pai, para que assim possamos alcançar a maturidade necessária que o dom da fé nos exige. Olhando para este texto que hoje escutamos, podemos nos perguntar: o que o texto do Evangelho diz para mim? Se nós não fizermos esta pergunta, corremos o risco de apenas escutar este texto como se fosse um relato biográfico, um relato jornalístico da vida de Jesus. Mas quando escutamos e nos questionamos o que o texto tem a dizer para mim, nós trazemos a palavra de Deus para a nossa vida e buscamos atualizá-la em nossa existência. E fazendo este questionamento, nós podemos nos confrontar com as tentações, com as tantas propostas, com as tantas seduções que esta realidade na qual estamos inseridos nos apresenta. Seja na dimensão do poder, do prazer, seja na dimensão do prestígio que tanto almejamos, na dimensão do acúmulo de coisas, podemos identificar tantas tentações que vão nos confrontando e que vão muitas vezes nos iludindo. No caminho da nossa vida sempre temos duas opções, duas alternativas. Aparentemente um caminho parece ser mais fácil, mais prazeroso, mais lucrativo, mas nem sempre é o caminho que nos leva para a verdadeira felicidade. Por outro lado, o caminho aberto por Cristo nos apresenta dificuldades, nos apresenta situações que vão exigir de nós uma postura mais firme, uma postura mais equilibrada, mas é justamente este caminho que nos levará a encontrar o sentido para a nossa existência. Do contrário, corremos o risco de fazer escolhas erradas que vão nos prejudicar e prejudicar aqueles que estão ao nosso redor. Assim como Jesus soube fazer a escolha correta, soube perseverar diante das tantas propostas que o mundo lhe oferecia, nós também precisamos manter a nossa fidelidade aos ensinamentos de Deus, rompendo com aquilo que se parece fácil no nosso caminho e perseverando na prática do bem, na prática da fé, fazendo com que a palavra de Deus seja esta luz que vai guiar os nossos passos, que vai orientar o nosso caminho.
E neste tempo da quaresma, assim como Jesus venceu as ciladas do inimigo, nós também podemos vencer as tantas ciladas, as tantas propostas que podem nos seduzir, mas que nos levarão para o fundo do poço. E assim, percorrendo com fidelidade à palavra de Deus, o caminho da quaresma, nós iremos chegar à Páscoa da ressurreição, celebrando a ressurreição de Cristo, que também será a nossa ressurreição para uma vida nova, não mais pautada no erro, não mais pautada naquelas situações que nos levam para a vida do pecado, mas buscando viver uma vida nova, iluminados por Cristo, seremos também iluminadores de tantos irmãos e irmãs que se encontram por aí perdidos nas sombras da escuridão. Que esta celebração, na qual celebramos os 300 anos da nossa paróquia, nos faça reverenciar a nossa história, recordando de tantas pessoas, de ontem e de hoje, que servem, que se doam, que se dedicam à missão evangelizadora em nossa paróquia, e nos ajude a tomarmos consciência de que somos corpo de Cristo, que precisamos também dar o nosso sim, colocar os nossos dons, os nossos talentos a serviço da comunidade, pois existe muito serviço, existem muitas demandas, e às vezes há pessoas com tempo disponível, há pessoas com dons, com capacidades, com qualidades disponíveis, mas que por vergonha, por timidez, por medo não conseguem colocar isso em prática. Não tenha medo, não tenha vergonha, venha servir conosco, venha nos ajudar nesta bonita obra de evangelização, para que mais e mais pessoas possam sentir a luz do amor de Deus em suas vidas e possam encontrar o sentido pleno de sua existência. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.